Portanto, eu vou apresentar a professora Helena Magos, que tem uma licenciatura, mestrado e doutoramento em Psicologia pela Universidade de Lisboa, é mestre e doutorada em Desenvolvimento da Política e Gestão de Recursos Humanos, é professora associada da Escola Superior de Ciências Sociais e Políticas, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, é membro titular do Centro de Investigação e Administração e Políticas, do CAPP, coordenadora executiva da Cátedra Unesco de Educação para a Paz Global Sustentável, coordenadora científica e executiva da pós-graduação em Psicologia Positiva, coordenadora científica da pós-graduação em Prática Interdisciplinar e Estudos sobre a Construção da Paz Sustentável, coordenadora executiva de cursos de Psicologia do ISO, da Universidade de Lisboa, presidente da Associação Portuguesa de Estudos e Intervenção em Psicologia Positiva e membro do Conselho de Assessores da International Positive Association de Psicologia e membro associado do Instituto TAL. Olá, professora. Muito obrigada, é uma alegria de facto poder estar aqui convosco, mesmo à distância, adorava poder estar aí em Quarteira. As aulas até muito tarde ontem à noite na universidade não me permitiram viajar e estar convosco. Desejo de facto aqui um momento de encontro profundo e transformador num tema tão marcante. E quando recebi o convite, que agradeço mais uma vez, pensei trazer-vos um tema que é muito, muito recente e que penso que pode ajudar-nos a pensar mais longe as questões da paz e da felicidade que têm ocupado o meu percurso científico nos últimos 20 anos, talvez. A paz mais recentemente, desde há cerca de 5 anos atrás, que estamos a trabalhar mais a sério na questão da educação para a paz, e escolhi exatamente um tema que faz aqui uma ponte com a neurociência. Portanto, a questão de fundo é o que é que a neurociência pode fazer para contribuir para a construção da paz e da felicidade, aqui entendida como uma felicidade pública, que é aquela em que eu só deverei ser feliz se o outro também for, e em que cada um de nós coloca o melhor de nós ao serviço do bem comum. Então estamos num momento da história em que as tecnologias nos permitem perceber o funcionamento cerebral em toda a sua complexidade e com as pessoas em funcionamento, não é? Noutros momentos da história só se conseguia perceber o cérebro quando se faziam lobotomias, hoje felizmente podemos estar na vida do dia-a-dia a ser medidos naquilo que são as nossas respostas neurofisiológicas e portanto agora que temos estas tecnologias que nos permitem perceber esse funcionamento em toda a sua complexidade, talvez caiba pensar como é que aquilo que se passa em mim, na minha biologia, impacta o que se passa nos outros e no mundo. Mesmo estando separados como indivíduos, como nações, como grupos, turmas, estamos todos unidos pela nossa biologia. E a espantosa história de sucesso que a nossa espécie, enfim, no fundo, alcançou neste planeta é prova do poder do cérebro humano para nos permitir sobreviver e para sermos capazes, enfim, de inovar, de formar grupos e sociedades cooperativas, nos impulsionarmos para lutar pela sobrevivência coletiva e para tentarmos dar resposta a aquilo que acredito que seja um profundo desejo de coexistência em paz. Até à data, esta contribuição da neurociência para a construção da paz e da felicidade tem sido muito modesta, mas hoje sabemos que o potencial é extraordinário e os neurocientistas estão a dar passos muito rápidos, muito significativos na compreensão da estrutura do sistema nervoso e do cérebro, e este campo da neurociência está a atrair cada vez mais uma atenção por parte dos investigadores, dos profissionais. Há, por exemplo, já neurociência para a gestão de pessoas, por exemplo, como um campo de aplicação. E também interessa muito hoje os meios de comunicação social, o público em geral,
que, de alguma maneira, estamos todos ansiosos por ver se estas descobertas podem ajudar-nos a iluminar problemas e encontrar soluções para campos tão exigentes e importantes como estes da paz e da felicidade. Nós já sabíamos muito sobre o cérebro, nomeadamente que quando estamos estressados, ansiosos, constantemente a visualizar problemas, preocupações, tensões, medos relativamente à nossa vida, nomeadamente, tão preocupados que muitos de nós nem conseguimos dormir ou temos dificuldade em fazer o processo de recuperação fundamental do sono. Sabemos que estes sintomas estão ligados a termos o cérebro a atuar aquilo que se chama o modo de sobrevivência e que foi concebido para nos manter vivos, para nos ajudar a responder àquilo que são os eventos externos que ameaçam a nossa vida e quando nos sentimos ameaçados, o nosso cérebro responde com essa ativação do modo de sobrevivência, canalizando todos os nossos recursos para os nossos braços, para as nossas pernas, para podermos lutar ou fugir, não é? O problema é que, se estivermos em modo de sobrevivência, como estão, por exemplo, os nossos alunos que estiverem muito ansiosos em relação a um teste, a uma avaliação, como também o professor referia anteriormente, com dados tão preocupantes, ou se tivermos professores a sentirem-se profundamente frustrados, não realizados nas suas experiências profissionais, etc. Se tivermos muito tempo em períodos de modo de sobrevivência, comprometemos a nossa capacidade de sermos capazes de sobreviver. Portanto, há aqui uma contradição aparente, mas o nosso cérebro está preparado para reagir pontualmente e não para estar constantemente em alerta, em hipervigilância, em modo de sobrevivência. Então, a mudança de jogo é manter o nosso cérebro em modo de prosperação, o próspero, um cérebro que floresce, que é o modo parasimpático, é esse modo que nos dá qualidade de vida e capacidade de formular opções significativas para resolver o problema e os múltiplos problemas que temos de enfrentar na vida, diariamente, no nosso cotidiano. Este cérebro próspero, florescente, também nos ajuda a proteger o sistema imunitário enfim, tem um efeito fundamental nesta relação entre as dimensões psicológicas e as dimensões físicas e a saúde física. Então, se nós, para permanecermos num cérebro próspero, isto não é uma questão só de força de vontade ou desejo, temos que ligar essa zona do cérebro. Para conseguirmos, de alguma maneira, sermos mais à prova de stress, ganhar mais capacidade neurológica, nomeadamente para não vivermos em constante modo de preocupação, por exemplo, de tensão, de medo, de receio. E para isso, a investigação nestas áreas foi-nos mostrando que há alguns impulsionadores imunitários, portanto, que ajudam a proteger a dimensão psicológica e a dimensão física em simultâneo. Por exemplo, a capacidade de nos espantarmos com a beleza humana, natural, e de apreciarmos tudo o que é belo, nomeadamente pessoas que são exemplos de transformação de vida e que nos tocam pela sua maneira de viver, e há investigação específica nesta área sobre aquilo que são as emoções de elevação que nos fazem querer ser melhores seres humanos. A gratidão, enquanto experiência genuína, é um impulsionador imunitário, portanto conseguirmos ver não apenas a realidade naquilo que ela tem de deficitário, o que é que falta para estarmos felizes, para sermos capazes de viver em harmonia connosco e com os outros, mas pelo contrário, de termos uma perspectiva de abundância de tudo aquilo que já alimenta a nossa vida em pontos de luz, portanto tudo o que vivemos que merece uma experiência de gratidão. E um conjunto de outras emoções que mantêm o nosso cérebro neste modo de florescimento, de capacitação para lidar com a vida. Sabíamos tudo isto já, sabemos muita coisa sobre isto, mas os construtores da paz precisam um pouco de mais. Isto é fundamental, mas fomos percebendo que quem trabalha na promoção da paz e da felicidade está cada vez mais consciente das insuficiências das soluções técnicas para conflitos que são realizados
nomeadamente nas percepções, nos padrões de pensamento, de comportamento humano, tem começado a ir buscar à neurociência conhecimentos de valor que creio são incomparáveis, muito recentes, quando nós, construtores da paz, no fundo somos aqueles que, vindos de diversos campos, desde a economia à segurança, ao direito, aos direitos humanos, à ajuda humanitária, à governação, à psicologia, à sociologia, por aí fora, que queremos trazer para dentro das sociedades que estão ameaçadas formas de convivência que são mais cooperativas, empáticas, que levam a que todos possamos florescer e que tentamos descobrir formas de recuperar também depois de conflitos violentos, nomeadamente, enfim, como é que se lida com quem passou por experiências traumáticas, de guerra, de conflito, de extremismos, por aí fora, e que queremos ir em direção a relações e a estruturas de governação micro, locais, macro, mais manejáveis, mais pacíficas, conciliando as diferenças, normalizando as relações e construindo, quisermos, enfim, sistemas humanos, instituições que sabem gerir os conflitos sem recorrer à violência e que sabem promover as tais formas de convivência harmoniosas. Temos vindo, de facto, recentemente a ir buscar à neurociência algumas respostas. Então, de que é que falamos quando falamos de neurociência? Historicamente ela era vista como uma subdivisão da biologia, por isso é que é muitas vezes chamada até neurobiologia, mas hoje é um campo profundamente colaborativo, interdisciplinar, onde está não só a biologia, mas a linguística, a psicologia, a informática, até as matemáticas, a engenharia, a filosofia, a química, a física, a medicina, todas elas hoje contribuem para ramos que em torno da biologia, nomeadamente as neurofisiologias, etc., estudam o sistema nervoso, as suas funções e vão até ao funcionamento molecular. Então trago-vos alguns dados e abordagens recentes, nomeadamente de um projeto que se chama NeuroPeace, que é uma iniciativa online de código aberto, centrada só na investigação e na prática da relação entre a neurociência e a construção da paz, referindo aqui, como disse, a paz como um instrumento fundamental para a capacidade de vivermos publicamente felizes em conjunto. E é um projeto criado numa universidade norte-americana, mas que atrai e projeta investigadores de todo o mundo, desde Israel, de zonas que estão a vir em conflito, até à Polónia, enfim, e que inclui artigos e ensaios de estudiosos e de profissionais que exploram como é que os conhecimentos neurocientíficos dão forma aos processos de construção da paz, incluindo coisas como o apoio ao diálogo, a promoção da reconciliação, a prevenção da violência, perceber, por exemplo, as causas fundamentais dos conflitos destrutivos, da injustiça, das divisões sociais, e que foi lançado em março de 2021. Se vocês googlarem NeuroPeace, encontram um site que está ainda, enfim, apenas em inglês, mas que é um recurso aberto com muita investigação científica e publicações só nesta área. Deixo-vos alguns exemplos. Nomeadamente, enfim, no tentarmos avançar na prossecução deste objetivo, hoje os construtores da paz já podem beneficiar da visão da neurociência, por exemplo, sobre o que é que se passa no cérebro quando somos violentos, quando somos agressivos, o que é que se passa no cérebro quando, pelo contrário, somos capazes de ter respostas pacíficas, autorreguladas no cérebro, nos neurotransmissores, enfim, a compreensão destas raízes da violência, quer a nível individual, quer social, não é? Nós temos os chamados neurónios em espelho e, portanto, o nosso cérebro está preparado para reproduzir as emoções das pessoas que temos à nossa volta e sabemos que há práticas de proliferação de respostas cerebrais coletivas comuns, por exemplo.
dou-vos um exemplo simples, as pessoas que cantam em coros, já provavelmente ouviram falar, tendem a ter ritmos cardíacos que são combatidas, que são coordenadas, e portanto o facto de cantarem em conjunto faz-los aproximarem-se em dimensões biológicas. Os nossos ritmos cardíacos também, porque estamos a respirar em ritmos semelhantes, etc., mas impactam a nossa fisiologia coletiva. Então, hoje, a neurociência ajuda-nos a perceber coisas como as raízes e os motores do conflito, como a falta da inclusão, a marginalização de pessoas, a corrupção, porque é que temos estados de direito fracos. E quando vamos à mente humana e à compreensão daquilo que é a estrutura do funcionamento neurobiológico, temos vindo a fazer progressos notáveis, nomeadamente sobre o que é que predispõe e que processos é que estão em jogo, por exemplo, quando tomamos decisões, se conseguir dar uma resposta pacificadora, por exemplo, perante alguém que nos tenta provocar. Então, esta compreensão da anatomia, da fisiologia do cérebro, da fisiologia do sistema nervoso, e aquilo que é hoje o campo da neuroepigenética, nomeadamente sabermos que o nosso cérebro é profundamente maleável e que mudanças comportamentais, mudanças na maneira de pensar afetam profundamente também a nossa maneira de ser e de estar no mundo, tem-nos ajudado, ou está-nos a ajudar, a encorajar a passar da guerra à pacificação, a abraçar a negociação, a mediação, a reconciliação, que são componentes fundamentais dos processos de paz. Por exemplo, a neurociência estuda hoje porquê e como é que o preconceito, o ódio, o medo são superados e transformados numa escolha pela paz. Como é que as estruturas neurais variam entre populações. Sabemos coisas sobre o conhecimento da variabilidade genética, como é que as condições ambientais e culturais influenciam, por exemplo, as nossas crenças, sobre os limites da nossa própria racionalidade, não é? Se eu tiver o meu cérebro em modo de sobrevivência, eu tenho muitas vezes respostas em que eu não me reconheço depois, quando volto a ser capaz de ser racional. Mas o meu cérebro, para poupar os recursos no momento em que se sente ameaçado, desliga a minha capacidade de pensar. Por isso é que os alunos, por exemplo, têm brancas nos testes quando estão em níveis de tensões muito elevados, porque o seu cérebro reconhece que eles estão ameaçados, ativa a resposta de sobrevivência e, ao fazê-lo, tem que desligar tudo o que gasta recursos, por exemplo, pensar, por exemplo, ir buscar memórias, que são muitas vezes elementos fundamentais no tipo de avaliação, infelizmente pouca qualidade que temos ainda no modelo educacional atual. Então, nesta fase final da minha intervenção, e partindo desta ideia da plasticidade cerebral como uma promessa de uma paz sustentável ao permitir não só mudanças de atitudes, mas também a criação de novas vias neurológicas, novas associações cerebrais para levar à formação de estados internos de ações e de mudanças no ambiente, deixo-vos alguns exemplos de dados de investigação para perceberem um pouco esta ligação. Então, começo por falar de uma investigação sobre o circuito neural da agressão e de como é que conhecermos o circuito neurológico da agressão nos ajuda a construir a paz. Há um autor norte-americano, Douglas Field, que, conhecedor da arquitetura do cérebro, tem vindo a examinar aquilo que são os gatilhos que fazem com que as pessoas reajam com agressão a determinados momentos e circunstâncias do seu dia-a-dia. E na investigação que ele tem vindo a desenvolver, destaca que aquilo que sabíamos antes da neurociência sobre a agressão não é hoje comprovado, nomeadamente aquilo que se chama o conceito de cérebro de lagarto, o lizard brain, que é o nosso cérebro primitivo, que continua a coexistir com o cérebro desenvolvido e que controla a tal resposta de luta ou de enfrentamento quando nos sentimos ameaçados. E ele diz que, de acordo com os dados atuais, repito, com pouco mais de um ano,
A investigação mostra, a investigação experimental atual nas neurociências, que é possível mapear circuitos específicos do cérebro que se relacionam com a agressão e identificam 9 desencadeadores biológicos da agressão que são ativados por certos tipos de experiências no ambiente. Nomeadamente, estes nove tipos de agressão correspondem, no modelo dele, a uma mnemónica, que é life-morte, em inglês, e que tem a ver com as situações ambientais que provocam respostas fisiológicas de agressividade. Uma delas é tudo o que tem a ver com a ameaça à vida, L, life. Depois, a segunda é o I de insulto à nossa posição na hierarquia social. O F de família, ameaça aos nossos descendentes. O E de environment, portanto ambiente, a invasão, por exemplo, dos nossos territórios. O M de mate, ou seja, de parceiros, como é que obtemos e mantemos os parceiros românticos, sexuais. O O de ordem, de organização social, como é que mantemos a organização da sociedade e a protegemos. O R de recursos, quando nos roubam as nossas posses, os nossos recursos, em particular se eles forem escassos. E o T de tribo, aquilo que são as ameaças aos nossos grupos. Então, o que este autor defende é que estes 9 desencadeadores de agressão têm que ser tidos em conta. Perdão, esqueci-me do último, o S, que é quando somos parados, stop. Quando, por exemplo, somos impedidos de agir, quando somos presos, até às vezes quando ficamos numa fila de trânsito, ativamos esta resposta. Reagimos com agressão quando somos contidos ou de alguma maneira parados. Então são circuitos neurais que conduzem à agressão, mas o que ele descobriu e investigou é que são os mesmos circuitos que podem trazer a paz. Por exemplo, o gatilho de tribo tem obviamente ajudado a alimentar a guerra, por exemplo, entre a França e a Alemanha, entre os Estados Unidos e o Japão, etc. Mas hoje, historicamente isto aconteceu, não é? Mas hoje estes países são aliados próximos e estão empenhados em apoiar e em defender os outros contra ataques à sua tribo. E, portanto, os mesmos desencadeadores estão a ser trabalhados como instrumentos de promoção da paz. Um outro exemplo, o impacto da desumanização nos processos de tomada de decisão e de violência. Há uma professora associada no University College de Londres, a Lashana Harris, que usa um método de investigação com base na teoria da cognição social, que é uma compreensão do que acontece entre uma rede de cérebros ou de regiões cerebrais que estão juntas num grupo e que fazem julgamentos relativamente a outros. Se eu fizer parte, por exemplo, de um grupo neonazi, nós em grupo construímos uma determinada forma de funcionamento cerebral e psicológico, de cognição social e de julgamento sobre os outros, que pode, por exemplo, levar à desumanização, que descreve os outros com capacidades. Eu desumanizo quando eu trato outra pessoa como se ela não fosse de facto pessoa, não é? Suspendendo todas as minhas regras morais, as normas sociais, que proíbem comportamentos violentos, não é? E isto acontece, por exemplo, tem efeitos coletivos, não é apenas uma questão individual, mas nós em conjunto desumanizamos uns com os outros em determinados contextos. E ela tem exatamente estudado o que é que acontece no cérebro, nos processos psicológicos, que influenciam a tomada de decisões morais. Ou seja, como é que eu ligo e desligo crenças e decisões relativamente ao caráter de outra pessoa, à personalidade do outro, como é que o julgo ou a julgo, e depois como é que tomo decisões a seguir, nomeadamente para respostas violentas, conflituosas, ou pelo contrário, mais pacificadoras. Dou-vos mais um exemplo. O estudo das células terroristas, do ponto de vista da violência extremista. Há um
um autor, o Michael Nikonchuk, que é diretor do programa de trauma e conflito violento numa organização que se chama Beyond Conflict, que foi buscar os conceitos da psicologia e da neurobiologia para examinar os processos-chave que são fatores importantes nas tipologias de comportamento violento extremista. O que é que acontece? Quais são os subprodutos de cérebros e de corpos normais? Porque o que ele estudou é que a maioria dos terroristas são pessoas normalíssimas, sem psicopatologias, e argumenta a favor de uma mudança longe daquilo que são habitualmente as estratégias de prevenção da violência que utilizam a psicologia, enfim, para tentar diminuir a probabilidade de haver comportamentos extremistas, muitas vezes com poucos resultados, e convida exatamente a um enfoque nas ferramentas neurocientíficas que iluminam a capacidade do cérebro de se adaptar e de mudar, ajudando assim a dissipar mitos sobre o terrorismo, a conduzir as estratégias mais eficazes para abordar e responder a extremismo violento, e está a fazer estudos especificamente em células terroristas e, portanto, é outro exemplo de criação e de construção de esperança no estudo nestas áreas. Um outro exemplo, compreensão neurobiológica de como é que os rituais apoiam processos de construção da paz. Eu gosto muito do trabalho da Beatrice Poligny e da Dara Gareamani, que são da Universidade da Califórnia, que com o Matt Rossano, que é de uma universidade da Louisiana, exploram como é que os rituais, todos nós temos no dia-a-dia, já hoje todos nós fizemos rituais desde que acordámos, envolvem indivíduos e comunidades com práticas que são culturalmente e socialmente diversas e que conseguem incorporar essas diferenças e transcender e complementar as abordagens padronizadas habitualmente usadas para a construção da paz. Então, o que é que eles fazem? Analisam as abordagens existentes na investigação neurocientífica que mostram a capacidade dos rituais para apoiar a regulação das emoções, para moldar a nossa capacidade de nos controlarmos em termos cognitivos, para refinar os processos de memória, de atenção que as práticas de meditação conseguem tão bem, e que por causa disso há facilitação de interações positivas entre as pessoas. Eles destacam o papel paradoxal, apesar de tudo, das práticas espirituais e ritualísticas, que podem desempenhar um papel de aliviar o preconceito intergrupos, não é aquela perspectiva de nós versus os outros, eu, os outros, esta separação, mas também podem exacerbar este pensamento, e portanto o cuidado que temos que ter em termos das ações da promoção da paz para criar rituais que promovem confiança, interconectividade e laços sociais. Portanto, não é apenas convidar as pessoas a terem práticas espirituais e ritualizações, como pararem para meditar, por exemplo, porque se elas não forem integradas em contextos simultâneos de reconhecimento do outro na sua total humanidade, de construção mútua da confiança, etc., podemos cair numa posição em que a resposta seja não de promoção da paz, mas de promoção da violência. E termino deixando-vos outros exemplos muito breves do que está a ser estudado. Por exemplo, como é que se sabe que o nosso cérebro muda quando vai do conflito para a conciliação, a experiência do perdão, que efeitos é que tem em nós do ponto de vista neurobiológico. Sabemos, por exemplo, que o trauma é transmitido intergeracionalmente e, portanto, que não que haja uma alteração na sequência do ADN, mas sabemos hoje, das neurociências, que as experiências traumáticas podem desencadear mecanismos moleculares que alteram a atividade do código genético sem alterar a sua sequência. Isto acontece em animais racionais e não racionais. E, portanto, se alguém passa por um stress traumático, vai transmitir isto às gerações seguintes através dos seus genes. E sabemos também, começamos a estudar hoje, como é que
Há janelas de oportunidade em diferentes fases de vida, desde a pré-conceição, obviamente embrionária, à vida pós-natal, à idade adulta, durante a qual a herança e os efeitos do trauma podem ser prevenidos. Então, perante estes novos dados que nos ajudam a perceber tanta coisa sobre a construção da paz e a nossa capacidade de sermos catalisadores ao conhecer o nosso funcionamento neurofisiológico, de empoderamentos pessoais, coletivos, de resiliência social, de promoção de formas de governação e de reforma mais consonantes com a felicidade comum, deixo-vos com questões finais que hoje a neurociência coloca, por exemplo, nesta construção da paz. Por exemplo, então, será que a descoberta de que o trauma pode ser transmitido de uma geração para a próxima quer dizer que as cicatrizes neurológicas, por exemplo, da guerra, de um abuso sexual, podem nunca sarar? Ou será que, tendo em conta a força do nosso apego instintivo aos grupos das pessoas que nos são próximas, o nosso cérebro está preparado para nos unir àqueles que são mais parecidos connosco a todos os níveis? E quando nós nos sentimos parte de um grupo que nos faz sentir relevantes, nos quais sentimos identificados, temos respostas de empurrar para fora os outros que são diferentes? Será que perante isto sabemos que é assim que o nosso cérebro funciona? Serão os seres humanos sempre vulneráveis à manipulação por parte, por exemplo, de extremistas violentos que oferecem um sentido de pertença e que põem as pessoas a pensar, a sentir-se unidas contra um mal externo dos outros, de outro grupo religioso, social, etc. São algumas das questões presentes hoje, mas que estão a ser respondidas porque, visto de um ângulo diferente, estas revelações neurocientíficas estão a oferecer a promessa de construção de paz mais eficaz. Por exemplo, sabemos que se o trauma pode de facto ser herdado, também pode ser curado. E há investigação sobre o que é que podemos fazer com o nosso cérebro e com a nossa neurobiologia individual e coletivamente para interromper essas heranças, enraizando respostas e recursos que levem o sistema nervoso a ser capaz de processar saudavelmente experiências traumáticas e a não ter que as repetir, nem repetir o sofrimento associado. Ou a desumanização, como há pouco vos dizia, e os impulsos e comportamentos, tantas vezes até genocidas, maldosos, que desencadeia, também sabemos hoje que podem ser todos eles geridos em certas circunstâncias, dada a forma como os nossos cérebros estão ligados, podendo, por exemplo, aproveitar os nossos conhecimentos sobre tomadas de decisão morais para ajudar as pessoas e os grupos a tomarem decisões mais empáticas. Então, conhecimento é poder, autoconhecimento, como pensamos, agimos, reagimos, interagimos, dá-nos o poder de alterar o nosso comportamento e deixo-vos com esta visão de que hoje a neurociência está a trazer um campo completamente novo que nos permite olharmos na construção da paz e da felicidade de formas transcendentes, profundas e cada vez mais esperançosas. Obrigada. Eu tenho uma questão, mas pronto, se calhar vou colocá-la, não duas, estava preparada. Eu queria perguntar à professora como vê a meditação transcendental enquanto ferramenta para alcançar a paz, a felicidade e o bem-estar. Esta é a primeira questão. E a segunda, suscitou-me da sua comunicação, que já lhe dou os parabéns porque foi muito esclarecedora, até sobretudo sobre as respostas que nós podemos encontrar em contexto educativo para fazer face, para instalar uma cultura de paz, que eu acho que é isso que é necessário nas escolas cada vez mais, instalar-se essa cultura de paz. A paz constrói-se dentro das nossas próprias comunidades. Comunidades em paz são regiões em paz são países em paz é o mundo em paz. Não é? Portanto, o fenómeno da paz constrói-se na escala local para ter uma abrangência mais global. E é, sobretudo, por incrível que pareça, um dos problemas que eu sinto enquanto diretor, neste momento,
é que aquelas ameaças que nós considerávamos a priori que estavam no ambiente externo, não é? Porque o ambiente externo é aquele ambiente que nós não podemos manipular, quer dizer, são variáveis que não fogem ao nosso controle, nós assistimos cada vez mais a ameaças instaladas internamente no contexto escolar. No contexto escolar. Sobretudo suscitadas muito por uma forma de comunicação entre os pares, entre alunos, entre funcionários com funcionários, entre professores com professores, e toda esta gente junta a comunicar, muitas vezes de forma violenta, não é? E que suscita, muitas vezes, diferentes pontos de vista, e às vezes até com um muro a separar, um muro que não permite a ligação desses mesmos pontos de vista. Eu gostaria de perguntar que pistas é que nos pode avançar para inverter esta forma de comunicação violenta que se instalou, de certo modo, nas organizações escolares e, sobretudo, porque eu acho que ela tem muito a ver com o sofrimento psicológico dos nossos alunos, dos nossos professores e do nosso pessoal no docente. Muito obrigada, várias questões muito profundas, de quem conhece muito bem a realidade. Eu gostava de relembrar que a investigação demonstra que a atenção plena e a paragem que nós fazemos nos tempos de silêncio tem claramente uma função fundamental no aliviar do stress. Isto está muito comprovado, precisamente porque desliga o cérebro em estado de sobrevivência e liga o cérebro a zona cerebral associada à recompensa e que diz ao nosso organismo: está tudo bem, eu consigo lidar, eu tenho a minha capacidade de o fazer. Portanto, tudo o que são paragens e recuperações que desligam aquilo que provoca a sensação de ameaça é claramente, profundamente promotor de saúde física e psicológica. Sabemos que tudo o que são práticas de meditação, como a meditação transcendental, aumentam a esperança, porque no geral aumentam emoções positivas e reduzem as negativas, o que por seu lado altera a nossa neurologia. Portanto, quando nós estamos a viver emoções negativas, nós tendemos a ter neurotransmissores como a adrenalina, o cortisol, que são muito importantes para nós sobrevivermos pontualmente, mas que são tóxicos a longo prazo, e que quando nos sentimos bem, quando somos valorizados, por exemplo, quando recebemos um sorriso de alguém, um abraço, um incentivo, uma palavra de carinho, quando nos sentimos vistos, reconhecidos. Há uma linha de investigação do Isaac Wilentelsky, um grande colega e amigo da Universidade de Miami, sobre mattering, porque é que nós sentirmos que somos importantes, que alguém nos vê, that we matter, é fundamental nesta construção. E portanto estou já a falar de algumas práticas relacionais e comunicacionais que ajudam na construção destes processos de emoções positivas, que quando paramos com as características que a meditação transcendental e o tempo de silêncio têm, também fortalecemos a sensação de bem-estar, e sabemos que, ainda que precisemos de muito mais investigação e haja às vezes respostas contraditórias na investigação, mas no geral sabemos que este tipo de prática melhora o comportamento pró-social, ou seja, não apenas me altera a mim, mas altera a minha capacidade de me relacionar com os outros. Há meta-análises recentes de investigação consistentes com a ideia de que o foco da atenção, a paragem, a atenção em sensações fisiológicas, em determinado tipo de mantra, etc., aumenta o comportamento pró-social. Repito que os dados são encorajadores, mas ainda preliminares, por isso é que precisamos tanto de estudar nestas áreas, mas há um conjunto de práticas que nos vão dizendo
que esta relação de parar, encontrar-me comigo, serenar-me, harmonizar-me, é fundamental para a minha neurofisiologia, que altera os meus padrões fisiológicos e que simultaneamente também me facilita o processo de confiança nos outros. Nesse sentido, eu acho que as escolas têm seriamente que reconhecer quais são os padrões e as práticas que têm, que levam a esta ativação permanente do estado de sobrevivência cerebral, para trabalhar cada vez mais a construção de estímulos ambientais, comunicacionais, relacionais, que levem a maior atenção empática, a mais compaixão, a mais capacidade de perdão, a amorosidade, a fraternidade, que foi a dimensão esquecida do iluminismo, a liberdade, a fraternidade e os três pilares da Revolução Francesa, não é? Nós trabalhamos sobretudo a questão da liberdade e menos a igualdade e praticamente nada a fraternidade. E hoje sabemos que se nós tivermos práticas mais fraternas dentro das organizações escolares, mas em todas em geral, se nos relacionarmos com mais humanidade, se voltarmos a relações que olham o outro nos olhos, verdadeiramente sentindo tudo o que é a sua experiência emocional e dando colo a essas experiências, que nós também criamos uma maior capacidade do outro responder com a humanidade. Portanto, as práticas meditativas e outras relacionais dentro das escolas aumentam a autoconsciencialização, mas vão para além do processo autorreferencial, porque também ajudam na construção de formas de relação que nos reconhecem interdependentes e, portanto, cuidadores dos outros. A ética do cuidar é uma dimensão que eu acho que tem que voltar a estar dentro da escola, e para isso temos que apoiar os professores, porque são os grandes motores das culturas emocionais dentro das organizações escolares. Não sei se respondi, mas para não me alongar mais. Muito obrigado. É o que me ocorre.